A paz do Senhor a todos. Bom, nós vamos entrar no nosso estudo, a qual foi determinado no livro de Mateus, nossos 4 capítulos, a qual nós vamos estudar aí a respeito desses 4 capítulos. Vou tentar ser o mais rápido possível para nós ganharmos tempo, amém? No capítulo 25, vai falar sobre as 10 virgens. Aqui Jesus nos ressalta que todos os crentes devem examinar a sua vinda mediante a vinda do Senhor, levar azeite consigo em suas vasilhas, é ter vida com Deus e estar preparado e pronto para encontrar com o Senhor. A parábola dos 10 talentos, do versículo 14 ao 30. Aqui Jesus fala sobre talentos, ou seja, tudo que temos em nosso tempo, nossos recursos financeiros e oportunidade. Essas coisas Deus quer que Ele quer que nós usamos para servirmos ao Senhor aqui na terra. E confiamos a nós que possamos nunca enterrar o nosso talento para que nós possamos ter aqui uma vida diante do Senhor e não enterrarmos o nosso talento. Capítulo 25, verso 31 a 46, vai falar da vida eterna e do castigo eterno. Aqui Jesus está falando da sua vida, da sua segunda vinda, né? Sua segunda vinda, aonde ele vai separar as ovelhas dos bodes. Isso ocorre depois da tribulação. O texto diz sobre atos de amor e compaixão, que o texto mostra. Entendemos para isso não há um julgamento para a igreja. No capítulo 26, versículo 1 de 1 ao 5, fala sobre a consulta do sacerdote e dos escribas. Aqui Jesus, após encerrar o seu discurso, ele fala da Páscoa e os sacerdotes articulam como vão prender e depois o matarem. No verso 6 ao 13, ele fala sobre o jantar em Betânia. Aqui fala sobre as ações que temos feito em relação a Jesus e sempre dissemos que o amamos. É a demonstração de Maria, a qual ela faz aquela demonstração e oferece a Deus ali aquele vaso de alabastro derramando sobre Jesus. Verso 14 ao 16, o preço da traição, que é 30 moedas de prata, né? Ele trai Jesus por 30 moedas de prata. Verso 17 ao 30 fala sobre a última Páscoa e a Santa Ceia. Aqui Jesus realiza um momento, creio que seja a primeira Santa Ceia. E Jesus mostra e ensina tudo sobre o assunto, que representa o seu sacrifício na cruz do Calvário e a sua última Páscoa, a última Páscoa de Jesus. No verso 31 ao 35, aqui Pedro ele é avisado, né? E Jesus adverte aos seus discípulos que eles iam escandalizar, mas tanto a Pedro e os outros disseram que não, Senhor, nós não iremos escandalizar. Nessa palavra nós achamos e conhecemos que nossa relação, muitas das vezes nós falamos aquilo que nós falamos e nós não cumprimos naquilo em que nós falamos, mas aprendemos que isso só é possível quando temos a presença de Deus, ou seja, quando nós temos a presença de Deus, tudo que nós falamos, nós tentamos que cumprir com aquilo que nós dissemos, e isso é muito importante. Verso 36 ao 46, Jesus no Getsêmani. Jesus aqui nos ensina em que em tempos difíceis na nossa vida, é preciso fazer e orar, mas procurar estar perto de pessoas que tenham confiança nelas para velar conosco. No verso 39 ao 42, temos um exemplo de oração respeitada sempre a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa vontade. E quando formos orarmos, dizer seja feita a sua vontade, ou seja, entender a vontade de Deus. Foi o que Jesus nos ensinou aqui. No verso 47 ao 56, Jesus é preso. No momento em que Jesus foi traído, aqui Jesus viveu um dos momentos mais tristes, pois foi traído e levado a ser preso e a partir dali ele estava sozinho. Versos 57 ao 68 diz que Jesus perante ao Sinédrio. Aqui vemos algum momento triste, pois Jesus estava diante dos líderes religiosos que conheciam as Escrituras, mas não compreendiam, pois estavam cegos pelo poder e não tiveram humildade de reconhecer a Jesus como Messias, mesmo ele sendo revelado e ensinado a eles, tendo revelado e ensinado a eles as Escrituras. Preferiram acreditar que ele blasfemava
e não se revelava como Filho de Deus. No verso 69 ao 75, Pedro nega Jesus. Aqui se cumpre aquilo que falamos nos versos 31 e 35 do mesmo capítulo. Na presença ele diz, é necessário que até que eu morra contigo, e não te negarei. Fora da presença, ele já nega o Senhor Jesus, dizendo, não conheço tal homem, e essa experiência que devemos refletir, pois algo que nós, quando falamos, ou quando nós somos provados, vem nos mantermos naquilo que dissemos. E às vezes nós não fazemos isso, erramos diante de Deus. Amém? No capítulo 27, verso 1 a 10, aqui fala da condenação de Judas, o que o traiu, agora se arrepende dizendo que pequei contra o sangue inocente. E isso leva ele a uma situação em que ele vai e se enforca, porque ele se torna uma pessoa que ele se arrepende do que ele faz, mas infelizmente não adiantava mais. No verso 11 ao 31, que fala sobre Jesus perante Pilatos. Ou seja, Jesus ele foi açoitado, né? E aqui vemos que um homem tinha o poder de absolvê-lo, mas não queria. O povo contra ele, então, ele cria na sua estratégia, ele cria uma estratégia que era o costume, que era soltar e condenar o outro. E assim o fez, levando o povo a decidir, na verdade. E Jesus é condenado pelo próprio povo, que ele ensinou sobre o amor e a compaixão. Às vezes somos assim, julgamos e condenamos as pessoas, mesmo sem ela dever alguma coisa. E aqui se cumpre a profecia do profeta Isaías. Verso 32 ao 56, aqui vemos seus últimos sofrimentos e a sua morte, a morte de cruz, que é levado à cruz para a crucificação, né, a crucificação de Jesus. No verso 28, de 1 a 10, Jesus ressuscita e o anjo da notícia das mulheres, né, Jesus ressuscita e o anjo da notícia às mulheres que estavam ali, que é Maria Madalena e a Maria que estava ali junto com ela. No verso 11 ao 15, é a mentira dos judeus. Aqui vemos que os sacerdotes se reuniram com os anciões e deram dinheiro aos soldados para falar as mentiras, que era dizer que o corpo tinha sido roubado e não se Jesus tinha ressuscitado naquele dia. E aqui no capítulo 28, no mesmo capítulo 28, no versículo 16 a 20, fala Jesus ressuscitado, aparece aos seus discípulos, alguns duvidaram, outros adoraram e receberam as últimas instruções, que era o ide de Jesus e levar o seu evangelho. Eu queria aqui enfatizar uma coisa muito interessante nesse vídeo, sobre as fases do sofrimento de Jesus. A primeira fase fala sobre o sofrimento físico e emocional que ele sofreu. A segunda fase, depois da prisão à noite, ele é abandonado pelos discípulos, né? Os discípulos esquecem de Jesus quando ele foi preso e foi abandonado por eles. Na terceira fase, Jesus aqui ele é amarrado, privado de sua liberdade, imobilizado e é entregado a Pilatos, aonde foi açoitado. Quarta fase, aqui fala sobre o açoitamento romano e a vítima era despida e presa a uma coluna ou então se curvava sobre um tronco e ali ela sofria o seu açoitamento. A quinta fase, eles desamarraram e colocaram ele em meio à tropa romana. Também colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Essa foi a sexta fase. Na sua mão bateram com a cana na sua cabeça, na coroa de espinho. Essa foi a sexta fase do sofrimento de Jesus. A sexta fase também, ela é do carregar a cruz pesada. Jesus carregou a sua cruz pesada. A sétima fase, havendo crucificado, rasgaram as suas vestes, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Foi aí que cumpriu o que foi dito pelo profeta, né, a respeito do que Isaías disse, que as vestiduras dele iam ser rasgadas e que ele ia ser levado como ovelha ao matadouro. Oitava fase, Jesus crucificado, coberto de sangue, ficou na mesma posição por várias horas e uma sede abrassaladora. Nona fase, ele dá um brado chegando a ponto culminante e disse, Deus meu, por que me desamparaste?
Foi o momento crucial entre a separação de Cristo e Deus e tornando-se substituto ao pecador. 10ª fase foi as suas últimas palavras ao dizer: está consumado. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. Eu tentei resumir o máximo possível para que os irmãos entendessem. Qualquer coisa, eu tenho tudo aqui anotado, posso mostrar aos irmãos depois sem problema. E o texto, como os irmãos podem ver, é um texto muito grande, onde a gente temos aí pouco tempo para poder estar administrando. E mesmo assim o tempo foi grande demais. A paz do Senhor a todos.